pessoal, tudo bem? Cara, a gente está voltando aqui da nossa viagem para o sudoeste do Paraná para conhecer os produtores de queijo da Alprosud, da Associação de Produtores de Queijo do Sudoeste do Estado, e que eu e o Ricardo a gente teve uma oportunidade, cara, enorme de conhecer pessoas extremamente zelosas, empenhadas e que amam o que fazem, para poder dividir com vocês e quando você entrar no artedocampo.com.br entender um pouquinho da história que está por trás daquilo que você pode adquirir, pode comprar, pode consumir. Já de antemão a gente pede desculpas, que é uma primeira gravação, então vocês vão ver câmera tremendo, algumas coisas meio improvisadas. É o nosso primeiro episódio, episódio piloto, em que o jornalista da dupla nem voz tinha, mas que foi muito legal viver, e vocês vão poder assistir a cada uma dessas histórias com a gente, que seja a primeira de muitas e muitas e muitas viagens e histórias dos produtores artesanais do nosso país, aqueles que vivem e amam a terra, para a gente poder dividir com vocês. Valeu, galera! Valeu, pessoal! Hoje a gente está aqui em São Francisco do Bandeira, pertinho de dois vizinhos, com a Eliane, e a gente vai conversar com ela um pouco sobre a produção de queijos da Eliane, que você vai poder ter disponível para você no artedocampo.com.br. Eliane, a gente queria conhecer um pouco da tua história, como é que você foi se aventurar no mundo dos queijos. Conta pra gente. Há um tempo atrás, já há 10 anos que eu fabrico queijo, então, há 10 anos atrás, nós fomos num médico naturalista, e lá o padre Pedro se fazia presente, e tinha mais pessoas, né, no meio de nós lá, e ele começou a fazer um rodeio e comentar que ali entre nós teria alguém que era para começar a fazer queijo e que daria certo. A minha sogra até no momento estava junto, ela comentou que eu fabricava queijo. Ele deu um sinal que parece que ele sabia que era eu, que era para começar a fazer queijo. E eu captei aquela mensagem dele e chegamos em casa, já no primeiro dia mesmo, já fiz uma panela de queijo. Já fui fazer teste, ver como é que fabricava o queijo, né? Eu tenho tinha agora falecida nona, né? Otília Perim, que fabricava. Certo. Fabricava queijo, e quando nós éramos pequenas, nós ia lá na casa dela e eu sempre tinha aquele gosto de estar fazendo queijo. Então já é uma tradição que vem da família. Já é também. E como é que foi fazer o queijo na panela para a fábrica, que a gente vai ver daqui a pouquinho? Como é que foi esse caminho? Ele foi fácil? Foi tranquilo? Teve muita luta, muito aprendizado? Como é que foi isso? Teve muito aprendizado. Não é fácil. Para a gente começar, para a gente empreender algum negócio, tem que ter muito foco, muita disciplina e dá muito trabalho. As exigências, documentação, para chegar hoje no SUSAF que eu estou. Passamos primeiramente no SIM, aí fiz parte do CONSAD também, e agora, então faz 2 anos que eu acho que eu já peguei o SUSAF, então. Acho que esse é um outro ponto importante que você tocou, que é certificação. Então, vocês já passaram pelo selo de inspeção municipal, hoje vocês já têm o selo estadual, que permite que vocês possam alcançar o estado todo com a produção, com a né? produção. E prêmios? Tem algum prêmio aí que você ganhou, que você pode destacar? Sim, ganhamos no concurso de 2019 de Florianópolis, né, o Queijo Brasil, acho que era o concurso, e eu fiquei com a medalha de prata. Com qual queijo que você ganhou lá? É o queijo sem pasteurizar, é o queijo que eu comecei na época nas panelas, né, então era o queijo sem pasteurizar. Foi mandado e consegui a prata. Então, hoje, na verdade, eu trabalho com a linha de queijos pasteurizados, né? Por ser uma venda mais rápida, eu consigo estar fornecendo com 10, 12, 15 dias, eu já posso estar fazendo a venda. E se for sem pasteurizar,
o leite, a gente tem que maturar ele até 60 dias. Mas também quero entrar nessa área aí dos queijos maturados. Tem muitos clientes meus que pedem, né, o queijo um pouco mais maturado, que é o que eles gostam, né? Então, muitas vezes, eles mesmos acabam comprando os meus queijos, mais peças, para conseguir deixar maturar ao ponto que eles gostam de comer. Legal. Então, eu já quero estar fazendo maturado, que já ele compra pronto. Perfeito. Então, hoje, a gente sabe que você fornece para muitos supermercados aqui na região. A tua linha é dos queijos que não passam por processo de maturação. É queijo, como se fosse queijo fresco, é isso? Seria o queijo mais fresco. Legal. E agora que você está participando com a gente aí desse projeto do Arte do Campo, você vai começar esse processo de maturação. Deixar mais maturando, mais tempo. Tá bom. Eliane, foi muito legal conhecer você e vocês vão poder adquirir os queijos maturados da Eliane no artedocampo.com.br. Muito obrigado. Obrigada. Agora a gente está aqui com a Rose da queijaria Vida Latte, na comunidade de Água Vermelha, em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Rose, a gente já pôde aqui se deliciar com os teus queijos e a gente queria ouvir um pouco da tua história. Como é que você começou no mundo dos queijos? Então, faz mais de 15 anos, né, que eu casei. E a minha sogra já vinha de uma tradição familiar. Ela foi uma das pioneiras aqui em Francisco Beltrão na produção de queijos. Tanto que o nosso registro é de 1996, quando surgiu o SIM, Sistema de Inspeção, foi um dos primeiros a certificar com inspeção municipal. Então já veio uma tradição familiar, né? E eu acabei herdando. Na época eu não sabia nada de queijo. Sim. E assim acabei ficando com esse desafio de tocar, né, a marca, o nome, a tradição da família. Então, foi difícil no começo. Muito difícil, porque não tinha nada, não sabia nada sobre queijos. Tá. E aqui passava também por dificuldades, né? E na época teve uma oportunidade em 2008 surgiu um curso que é troca de experiências com o Brasil e Itália, pela Agência de Desenvolvimento aqui da região regional aqui de Beltrão. Então eu fiz parte do grupo, a gente estudou italiano, tudo, e acabei tendo a oportunidade de ir para lá ficar 20 dias na Itália. Então você teve a oportunidade de aprender a fazer queijo com os italianos lá na Itália. Com os italianos lá na Itália. E posteriormente, como eu já vinha enfrentando dificuldades, porque da maneira que era feito esse queijo, veio um mestre queijeiro lá da Itália, o Batista Torni, que ele veio aqui e me ensinou a fazer o queijo colonial, que já está há 12, 13 anos essa receita, e que é a receita premiada no Prêmio Queijo Brasil com medalha de bronze. Então, esse queijo colonial que eu pude experimentar aqui é um queijo com medalha de bronze já aqui. No Prêmio Queijo Brasil em 2019. E assim, juntamente com ele, a gente desenvolveu um fermento à base de iogurte natural, que ele aproveita a microbiota natural do leite aqui da propriedade. Então, o fermento específico daqui e o queijo específico aqui da propriedade. O colonial tradicional do Vida Latte. Você colocou duas coisas importantes, né? Não só a oportunidade que você teve de se aprimorar fora do Brasil, desse mestre queijeiro italiano que veio para cá, mas de desenvolver este fermento a partir do iogurte natural da própria região. Né? Com a fermentação, com tudo isso que é daqui da região. Eu vou aproveitar esse gancho porque você falou que você também tem uma receita de queijo que é tua, que é autoral e que é daqui. Que queijo é esse que está aparecendo ali pra gente, que é uma delícia, gente? É o queijo colonial temperado no vinho. Então é uma receita autoral minha, que é adicionado vinho na massa do queijo, orégano, e depois ele é imergido no vinho durante aproximadamente 24 horas, 48 horas.
né? Certo. Então ele fica imerso e depois ele vai para maturação. Então é um queijo específico, é receita autoral, que a gente lançou ano passado e graças a Deus está fazendo sucesso. Como é que tem sido esse momento com a Praçude, com as coisas se organizando? Tem plateia ali, né? Se organizando mais aqui na gestão. Vem cá. Venha cá dar um oi. Não quer dar um oi? Tudo bem, depois a gente mostra ela, pessoal, ali, escondida ali, a futura geração de queijeira. Como é que tem sido esse novo momento agora com o trabalho da Praçude? A gente sabe que você é vice-presidente da Associação dos Produtores de Queijo do Sudoeste do Paraná. Como é que você está vendo esse trabalho? Como isso você acha que vai ajudar vocês a impulsionar essa região que tem muito produtor de queijo bom? Então, a ProSud foi um marco aqui para o Sudoeste, a nossa organização, que através da ProSud, da organização que a gente teve, aqui foi a queijaria o primeiro SUSAF do Paraná. Isso é muito importante. Então, a bandeira que a gente levantou, né, de ter o SUSAF, então nós tivemos o privilégio que desde 2017, né, a gente já tem os autocontroles implantados, os programas de autocontrole, rastreabilidade, né, do produto, e isso nos credenciou para ser a primeira queijaria do estado a ter essa certificação do SUSAF. A propriedade também é livre de brucelose e tuberculose, certificada, né? Então, tudo isso veio através depois da nossa organização, através da ProSud. Muito bom. Bom, vocês estão vendo todo o cuidado, toda a atenção que eles têm com a produção do queijo, uma tradição familiar, uma troca de experiência com outros países, receitas autorais, e vocês vão encontrar esses queijos maravilhosos da Rose no artedocampo.com.br. Obrigado, gente. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com a Rose e o Claudemir da queijaria Martinazzo, aqui na região de Itapejara do Oeste. E a gente veio conhecer um pouco da história deles e dos queijos que eles produzem aqui na região sudoeste do Paraná. Eles que também fazem parte da ProSud, da Associação dos Produtores de Queijo do Sudoeste do Paraná. E eu queria então conhecer um pouco dessa história, como é que vocês caíram no mundo do queijo. Foi assim, ó, quando eu casei com ele em 86... Foi ontem. É isso. A minha sogra já fazia queijo. Eles tinham vaca de leite e ela fazia queijo lá no fogão, né, na panela lá, e já vendia queijo. Daí eu comecei a gostar daquilo, né, que ela fazia, ficava cuidando do jeito que ela fazia, né, o queijo. E daí aprendi com ela. Dali 3, 4 anos a gente adquiriu 2 vaquinhas e daí a gente viu que vender o leite não tinha lucro, né? Não era sustentável. Daí a gente decidiu fazer queijo. Daí eu vendia um pouco do leite e um pouco eu fazia queijo. Certo. Daí fui oferecendo para os amigos, familiares e cada vez mais foram pedindo e achando que era bom, né? Estava muito bom. Aí fiz um curso no Senar, me aperfeiçoei e dali para frente foi crescendo, né? A gente foi comprando mais a vaca e foi aumentando e foi fazendo e vendendo. Certo. Aí em 2008, né, eu ganhei um pasteurizador a fundos perdidos. Aí eu construí a minha agroindústria. Construí aqui a agroindústria e daí fui atrás de fazer o registro, né? Aí eu registrei, consegui o sim, a inspeção municipal. Aí eu lembro que eu fiz um queijinho de meio quilo, assim, pequenininho, e fui com a sacola para a cidade, nos mercados, né? Daí dei amostra grátis para eles provaram. Ali uns dias já começaram a pedir e dali para frente foi Não só... parou mais. Não parei mais. Além do SIM, hoje você já tem essa certificação. Tem alguma outra certificação ou um prêmio que você tenha ganho com seus queijos, assim, que você acha que é importante a gente conhecer? Sim, agora em 2020
Em 21, ano passado, eu consegui o SUSAF daí. E em 2018, a Emater, agora a IDER, né, a Emater, fez um concurso estadual. E aí ela fez a etapa do Sudoeste, foi em Francisco Beltrão. Eu me inscrevi, levei o queijo lá e fiquei classificada. Aí a gente foi para Curitiba e, para minha surpresa, fiquei em primeiro lugar. Puxa, que legal. Do Sudoeste do Paraná, né, estadual. Com que queijo? Qual foi o queijo que foi premiado lá? O queijo colonial artesanal. Queijo colonial artesanal. Você falou uma coisa importante, mas que foi essa experiência de ver que o leite por si só não era muito rentável, né? Bastante trabalho, mas que valia a pena transformar isso em queijo, que tem um valor maior, o pessoal valoriza. Mas o ponto que me chamou a atenção foi quando você disse assim, eu fui fazer um curso. O quão é importante para vocês essa questão de poder adquirir esse conhecimento, fazer um curso. A gente sabe do trabalho que a ProSud faz também com os seus participantes, de tentar trazer cada vez mais conhecimento, essa troca de experiência. O quanto isso fez diferença para você na hora de produzir teu queijo, poder aprender coisas diferentes? Mas fez toda a diferença, né? Porque eu sabia na prática, sabia como fazer o queijo, né? Daí a gente tem que saber que não é só tirar o leite lá, trazer e fazer o queijo. A gente precisa ter bastante cuidado também com o alimento, né? Porque a gente produz alimento para pessoas, né? Então, e conhecimento a gente nunca tem que chega. Sempre, cada curso que a gente faz, sempre tem algo novo que a gente aprende. Outro ponto importante que vocês já ouviram nas histórias aqui das outras queijarias da região é essa preocupação com o animal, né? De ter ele Isso aí. bem cuidado, né? Sanidade animal é o principal, né? Para você ter um bom produto, você tem que ter o animal sadio. Você está consumindo, está vendendo para teus clientes, teus amigos, teus filhos, né? Teus familiares. Perfeito. Então. Perfeito. Gente, acho que eu não preciso falar mais nada. Agora, o que vocês podem fazer é entrar no artedocampo.com.br e encontrar os queijos da queijaria Martinazzo lá e poder degustar um pouco dessa história toda que ela contou pra gente, transformada em queijos. Isso aí. Até a próxima. Obrigado, gente. E tem mais um prêmio também. Opa! Em 2019, eu mandei um para Florianópolis, no concurso Queijos Brasil, e ganhei medalha de ouro também nesse. Então eu tenho 2 medalhas de ouro já conquistadas. Seu queijo com gosto de medalha de ouro, meus amigos. Só aqui com ela. Bom, gente, hoje a gente está aqui em Salgado Filho, no distrito que a vila aqui é Sertãozinho, na queijaria Rancho Fundo, com a Fran e com o Oscar, que vão contar um pouco da história deles, de como é que eles chegaram no queijo que eles têm hoje, como é que eles foram a primeira queijaria paranaense a conquistar o selo Arte, que é um selo tão importante para o produtor artesanal rural. Fran, conta pra gente como é que vocês chegaram para decidir produzir queijo. Então, no final de 2015, eu estava terminando o mestrado e nós estávamos decidindo o que ia fazer. Então, a gente decidiu, o Oscar já estava morando no sítio, eu decidi vir para cá e fazer alguma coisa, trabalhar aqui, né, tirar o sustento daqui e agregando valor em alguma atividade. Então, a gente optou por estar colocando vaca de leite para mais para frente estar produzindo queijos. Aí em 2017 a gente comprou as vacas, começamos a tirar leite em 2017. Em 2019 teve a oportunidade de a gente estar fazendo curso de queijos artesanais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Francisco Beltrão. E a gente conheceu então o mundo dos queijos artesanais, de produzir com o nosso leite, né, transformar a nossa matéria-prima daqui da propriedade. Então a gente começou fazendo os queijos, começamos a já pesquisar a parte de regularização da queijaria junto ao Serviço de Inspeção Municipal, para já estar encaminhando, né, tudo certinho como é para ser. Então em 2019 nós também começamos a construção da queijaria, já fazendo alguns queijos.
E no final de 2019, início de 2020, a gente conseguiu registrar. Em 2021, assim que saiu a regulamentação para o celular, a gente encaminhou a documentação que estava, né, nas normativas e encaminhou para estar solicitando o celular de 2021. Certo. E eu sei que esse foi um resumo, né, do que vocês conseguiram, mas foi fácil? Foi assim, rapidinho conseguir as coisas? Como é que foi essa trajetória? Porque você contando aqui, você falou, nossa, que coisa tranquila, né? Mas e como é que foi chegar até aí? Teve muita luta? Teve muita dificuldade? Ou teve muita ajuda também? Vi que você está com a camiseta da ProSud, vocês são membro da Associação dos Produtores de Queijo do Sudoeste do Paraná. Teve mais gente apoiando, você falou da UTFPR, né? Já teve outras queijarias aqui da região que falaram da importância de ter a universidade ajudando. Como é que foi um pouco disso aí, Oscar? Então, a gente fala que o selo arte da nossa propriedade foi um selo coletivo. A gente tem uma equipe técnica dentro da ProSud, né, que dá um suporte muito interessante, tanto na parte de legislação quanto na parte de qualidade dos nossos produtos, né? Então, são produtos que têm um acompanhamento técnico próximo do produtor, né? E a gente conseguiu com que o Estado abrisse as portas para estar dialogando com a gente, para estar conversando. Para quem faz a fiscalização numa esfera acima da inspeção, entendesse que existe o pequeno produtor que produz com o leite dele, que é totalmente diferente da indústria que coleta de vários produtores. Então, esse é o grande diferencial de uma pequena propriedade, né? A gente só transforma o nosso leite, só faz com o leite recém-ordenhado, o queijo nem resfria o leite. Começa tudo lá atrás, na alimentação dos animais, na parte sanitária dos animais. Eu vi, e a gente vai mostrar nas imagens aí, que vocês têm uma placa aqui mostrando que todo gado segue a legislação de saúde em relação a brucelose, etc. Então tem esse cuidado também, né? Sim. A propriedade é certificada, um dos trabalhos da ProSud é a certificação das propriedades, que garante que o leite não está sendo ordenhado de animais que estejam infectados com a doença, né, que pode ser transmitida. Então, hoje, nas propriedades certificadas, não podem entrar animais de outras propriedades que não sejam certificadas. Então, tem uma parte sanitária por trás muito rigorosa, né? Certo. Legal. Eu queria que você falasse para a gente quais são os queijos que você produz, se você já participou de algum concurso, já ganhou algum prêmio, o que você destaca? Assim, ó, esse aqui eu entendo que é o meu queijo que me dá orgulho de comprar para vender. Então, a gente começou recentemente, né, a produzir, e nós ainda estamos com o queijo colonial e o queijo colonial tradicional, que são os queijos mais comuns, né, se encontram na região. Eu mandei para algumas avaliações, mas como a gente começou já no período de pandemia, não foi encaminhado. E agora a gente vai estar participando dos próximos concursos que vão estar tendo, mas a gente tem uma boa expectativa, né? Você tem um com vinho, você tem um meio diferente, né? Sim, eu faço queijo colonial e colonial maturado no vinho. Que aí depois de pronto ele fica imerso no vinho por 3 dias e fica maturando por pelo menos 60 dias. A questão do celular, vocês entendem que quando vocês conseguiram isso, ajudou, deu uma visibilidade diferente, isso facilitou um pouco para expansão? Você comentou, Oscar, que você está preparando agora a tua parte de charcutaria para também receber certificação. O celular ajudou nesse sentido de o pessoal de inspeção, etc., já olhar para vocês com olhos diferentes? Porque o selo arte, ele não é só uma inspeção comercial, que não te abre portas só comercialmente para você estar mandando um produto. O selo arte você consegue comprovar que o teu produto é um alimento diferenciado. Você tem cultura, você tem tradição, você tem toda uma história que vem junto com esse produto. Então, não é
não é só a parte sanitária, a parte de produção que você vai conseguir um selo arte. Você tem que ter vínculo cultural, local. Então é um produto diferenciado, é um produto que tem o DNA da comunidade nele, né? Na verdade, a gente quer saber como é que surgiu a história de vocês fabricar queijo, porque o senhor já contou a história, vocês contaram a história de como é que vieram para cá, que foi o gado, que era gado de corte, mas por que surgiu a história do queijo? Não, a história do queijo já começou assim, na minha ideia, eu vi a minha mãe lá. Minha mãe lá em Curitiba, eles tinham uma chácara em Campina Grande do Sul, e a chacrinha pequenininha, e o leite todo era feito em queijo e vendia, traziam lá para o restaurante ali, era uma briga por causa dos queijos. E eu dizia, mas se um dia eu parar, vou fazer queijo. Vou fazer queijo. Daí nós íamos para cá, o peão tirava leite, acho que de 1 ou 2 vaquinhas só pro gasto. Aí eu fui aprender, tirar leite, aprender o que é a lida, tudo. E daí foi onde foi começado. Vamos tentar fazer um queijinho. Aí que o Valmor contou, né? Os primeiros fazer o queijos, queijo na pia, né? Os primeiros queijo de queijos, panela. os primeiros queijos não acertamos muito bem, sem um professor, sem ninguém. A minha mãe falando por telefone na época, né? Exatamente. Assim, um pouco, mas nada, não era nada, aquela receita assim, falada só, sem ter nada escrito, né? Ou exato. E você vai. E a madrasta do Valmor fazia um queijo, mas não era o queijo colonial, acho que era o mussarela, era diferente, né? E ali foi assim, na loucura mesmo, na vontade. E a fábrica, que é a estrutura que hoje vocês têm, ela tem quanto tempo para chegar nesse ponto hoje que vocês têm de estrutura, de organização? Daí logo depois a gente construiu aqui na parte do fundo aqui, né? Onde tem até hoje. Quando nós já tinha o sim, né? Do município. Aí nós fizemos ali, foi liberado. Mas assim, pela situação que nós começamos a sentir que estava sendo aceito, né, o queijo, a gente pensou em melhorar e pensar pegar, agora vamos, né? Vender para fora. Vamos vender para fora, né? E onde foi que nós contratamos uma empresa lá de Nova Erechim e fizemos um projeto para deixar tudo pronto, né? Um projeto bom, grande, para a gente tentar fazer uma agroindústria a nível de poder vender para o Paraná inteiro, né? A associação ajudou muito nós, né? A ProSud ajudou muito nós, foi o elo entre o começo e o foi onde a gente decidiu coisa, né? Cair para o queijo artesanal mesmo, né? E hoje, assim, tá... E graças a Deus, quando nós pensava que estava chegando cada vez difícil para conseguir, foi onde também a prefeitura deu uma mão para nós e Cláudio, sim, porque a prefeitura quis, né? E daí nós conseguimos. Parte da prefeitura isso, né? A prefeitura tem que querer ajudar. Sim, ela primeiro se adequar ao SUSAP e depois indicar a agroindústria. Senão você nunca vai conseguir. Primeiro ela tem que se adequar ao SUSAP e depois indicar a agroindústria. Então isso a gente deve à prefeitura. Essa parceria, então, público-privada, das associações é fundamental para o produtor artesanal. Com certeza. O importante nós foi, por exemplo, a ProSud, quando nós somos parte do começo da ProSud também, né? Sim. E isso aí é muito importante, né? Para o associado, né? A gente vai associado fica mais seguro, né? Fica mais seguro, vai tendo oportunidade de aprender e crescer e cada vez tá indo numa velocidade maior, né?
Agora tá cada vez... Hoje o nosso queijo já está sendo comercializado em vários municípios do Paraná, né? A gente tem vários municípios do Paraná para vender, graças à associação e por causa da associação também foi um elo entre a prefeitura. Para eles foi tipo uma pressão, né, que aconteceu para a prefeitura, o governo do estado, né, para eles poder chegar no ponto de dizer, não, vamos ter que fazer isso, né? A associação, porque nós sozinhos, isolados, não ia ter força nenhuma, né? Mas juntos, a coisa... A gente foi... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês nos responderem, que é para vocês o que é produzir com arte? Com arte? Porque a gente fala do produto artesanal, né? Que é produzir com arte. Sim. O que vocês fazem, o que vocês mostraram pra gente, Isso. que o pessoal vai poder ver Isso algumas Arlete imagens pode falar do muito queijo. bem, a arte. Toda essa dedicação. A dedicação, a arte de fazer. Com amor, né? Fazer com amor. Essa com é amor. a arte de fazer. Porque aqui... Porque você eu não acho consegue que fazer, talvez tu não consiga fazer todo dia o mesmo queijo igualzinho, mas tu tenta fazer bem igual. Tu tenta chega fazer lá, cada dia melhor, né? tu tenta chegar no ponto Você de dizer, ó, superando eu tenho cada tanto, dia. tenho isso, tenho aquilo, tenho os minutos, tenho Isso, tudo. É a arte isso de você não tentar é fazer. só dentro da porta da queijaria para dentro, né? Porque começa lá, né? Lá nas vaquinhas, que eu falo sempre para eles, né? É lá nas vaquinhas. O cuidado com as vaquinhas, né? E com tudo, enfim. Desde a ordenha, o cuidado com as vacas, com a ordenha, com tudo, né? Começa, é um todo. Tudo isso tem que ser feito com muita dedicação e com muita vontade, né? Porque eu sempre falo assim, que um concurso, ele é importante. É importante que você vai dizer, aqui está a prova. Só que eu penso assim, quando você vê uma pessoa chegando e elogia teu queijo, e come com tanto gosto, e faz questão, e chama, isso já é um prêmio. Às vezes é melhor do que um selo. Esse eu acho que é o maior prêmio. Por isso que assim, eu nunca tive aquela loucura. Tô participando, mas assim, para participar. Mas não que aquilo vai, eu acho que aquilo vai me acrescentar muito. Porque o que a gente tem recebido, eu acho que é o prêmio. Porque nós estamos assim na capacidade, não fazemos mais porque a gente não consegue fazer mais. Mas tudo que a gente consegue fazer, graças a Deus, tem uma excelente aceitação. Então... Sim, a gente sempre começou com eu aparecendo e conversando. Hoje a gente deixou só os dois aqui falando, que eu queria terminar, gente, dizendo o seguinte: o seu Valmor recebeu a gente aqui com uma buchada que estava indescritível. O mesmo amor que eles fazem o queijo, que vocês podem comprar no artedocampo.com.br, ele aplicou nessa buchada maravilhosa. E se vocês estiverem aqui pertinho de São José, de São José, da Sulina, São José era onde vocês eram, da Sulina, e vocês quiserem passar um dia aqui, vocês vão procurar o seu Valmor aqui, porque dá para vir passar o dia aqui nesse lugar lindo que ele tem, que ele aluga aqui, uma casa muito bacana que ele falou pra gente, e você vai poder conhecer um pouco de tudo isso e provar o queijo na fonte. Passar um dia na piscina. Tudo, com piscina, com lago, com pescaria, cavalo. E com o seu Valmor contando muita história. Valeu, gente! Bom, gente, hoje a gente está aqui na Vinícola Escolar, em Chopinzinho, com a família Escolar aqui, parte dela, porque o Nolo está lá na lavoura, né? E a gente veio conhecer um pouco da história deles.
de como é que eles entraram no mundo dos vinhos, das geleias, e eu vi um pouco dessa tradição familiar toda que é traduzida e transformada em vinhos deliciosos, em geleias deliciosas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, começando, lógico, pela senhora. O meu nome é Ana Fazeres Escolar. Vamos lá. Beloni Mara Possato. Escolar agora, né? Paulo Henrique Escolar. E eu sou a Dulce Escolar. Muito bem. Como é que começou essa história da família aqui com o mundo dos vinhos e das geleias? A dona Ana quer contar um pouco? Isso começou no ano de 1965. A gente deixou Caçador, Santa Catarina, onde a gente morava, e viemos aqui nessa propriedade. Já tinha um pararauzinho. Lá também trabalhava com isso. Mas o meu marido não queria cuidar muito da pareira, ele queria mais era trabalhar com porco. Mas daí, como o porco foi de arrasto lá uma época, resolveu plantar mais pareira. Então quase que ao invés de vinho ia ter porco aqui. Porco. Ainda bem que desistiram do porco, então. Não, e daí a gente já tinha 2 filhos quando a gente veio morar aqui. Daí vieram mais 2 aqui. O outro que está com o pai lá na roça, que é mais velho, depois o Paulo. E daí os outros 2 mais velhos foram estudar, começaram a trabalhar fora e eles ficaram aqui. Daí a gente foi investindo na parede, na cantina. E eles ajudando a cuidar. Agora, bem dizer, são eles, né? O pai está sempre junto, mas... Mas quem está tocando agora é a segunda geração. Sim. E como é que entrou a geleia nisso tudo? Vocês estavam comentando antes com a gente que vocês tinham a produção de frutas, né? E a gente sabe que fruta tem a questão da temporada, né, sazonal. Como é que entrou a história da geleia aqui na família Escolar? Mas daí quando a gente já tinha essa produção de uvas, tinha figo, essas coisas, eu já fazia. O doce, assim, era uma escala pequena, vendia um pouco, quem vinha comprar fruta, comprava doce. Mas depois, elas resolveram investir. Sim. Daí a gente tinha mais fruta, foi plantado mais, e daí fizeram a cantina, e resolveram fazer a câmara fria. E aí a produção foi aumentando. E daí a produção teve que aumentar, né? Hoje, os vinhos que vocês produzem aqui, são que tipos de vinho? São os chamados vinhos de mesa, né? Que vêm das uvas comuns, né? Isabel e Bordeaux para o vinho tinto e a uva Niaga para o vinho branco. Certo. Então, são parreirais de vocês, de onde vocês tinham a uva, então todo vinho que é produzido aqui é da própria uva de vocês. Isso. Muito bem. E as geleias? Que geleias hoje vocês estão produzindo aqui? Quais são? Sei com vocês. Temos o doce de figo, o doce de uva, de pêssego. Daí agora a gente faz goiaba, abóbora, banana. E daí agora começamos a fazer a geleia com abacaxi com pimenta, frutas vermelhas, amora. O sabor não falta. Não falta. Opções? Tem para escolher. Temos várias. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que todos podem responder. E quando a gente fala de produto artesanal, a palavra artesanal ela começa com a palavra arte. Isso. Então, para vocês, o que é produzir com arte? É aquele produto que você coloca um amor nele, ali você vai lá e produz ele. Não tem, você só vai... A fruta em si já é uma arte, né? E daí você vai lá com carinho, transforma ela e põe no potinho depois, né? Amor no potinho. Um potinho de amor. Ou na garrafa. Comestível. E não tem nada industrializado, nem nada de né? conservantes, Nada né? de conservante, é tudo natural.
Sim, eu acho que esse é um outro ponto bem importante para a gente falar aqui, é que tudo aqui é natural. É natural. Os doces não tem Nenhum corante, nenhum corante. nenhum aroma, nenhum aroma artificial. É só A fruta, própria- polpa e O açúcar. açúcar. E o conservante que a gente usa é a higiene, é a matéria que você coloca, a esterilização do pote, tudo isso é que vai ser que é o conservante, né? Não precisa ser artificial, né? O modo que tu fecha o pote, tudo isso que é o conservante dele. Muito bom. Bom, gente, vocês viram um pedacinho só dessa história que começou em 1965. Primeiro fica o nosso convite para se você estiver na região de Chopinzinho, venha até aqui, a Casa da Família Escolar, onde você pode adquirir tudo isso que a gente falou aqui, conhecer essas pessoas e poder sentir, ouvir, viver um pouco dessa história, ou acesse o artedocampo.com.br, entra na loja da Família Escolar, que lá você vai encontrar todas essas geleias e todas essas delícias à tua disposição. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigada. Gente, agora a gente está aqui com o patriarca da família Escolar, seu Henrique, que a gente já ouviu a nona comentando que ele já queria, na verdade, mexer com porco, mas aí a sabedoria era para outro lado, e aí foi o vinho, foi as frutas. Ela já contou pra gente que essa história começou em 1965, mas eu queria escutar do senhor como é que foi vir para essa região, ela comentou que vocês são de Santa Catarina, e começar a lidar com a terra e começar a lidar com tudo isso que hoje vocês têm aqui, dos vinhos, das geleias, das frutas. Na verdade eu nasci no Rio Grande, em Antônio Prado. Com 3 anos daí a gente veio para Caçador. E ali, daí com 24 anos é que eu vim para cá. Certo. E aí o senhor começou já mexendo com o parreiral, ela falou que tinha uns parreirais já na terra, mas na verdade a intenção era o porco. Quando é que o senhor falou assim, sabe de uma coisa, vou mexer com uva mesmo? Eu vi que a coisa ia dar mais certo, era com parreira, né? Depois daí fomos no pêssego também. Mas nós tínhamos um terreno no Bahia, ali embaixo. E lá era para ter ido morar lá. Mas daí que era por causa que um cunhado foi lá e não cedeu bem, foi de volta. Diz o pai, então você também não vai. E apareceu esse terreno aqui e apareceu aquele que queria aquele lá. Então fizemos uma troca. Lá era 70 alqueires e aqui 44. Mas aqui com o nosso negócio tem que ser perto da cidade. Senão não tem como estar muito longe do comércio. Né? E o vinho? Quando é que entrou nessa história o vinho? Quando é que entrou nessa história as geleias? Geleia sempre foi feita junto lá, foi com a mãe e ali sempre pro gasto a gente sempre fez. Mas daí foi tendo assim procura e a gente foi aumentando a dose. Foi aumentando. E o vinho? Como é que E o vinho sempre foi feito, sempre. Isso é a tradição da família? Sim, esse sempre foi feito vinho. A gente vendia uma parte da uva e a outra parte a gente moía. Primeiro para o consumo da família ou já fazia para vender para os amigos, para os vizinhos? Já fazia para vender. Já. Porque quando eu vim morar aqui já tinha as pipas, tinha tudo já um começo para continuar. Né? Certo. Bom, gente, a gente teve a honra de conversar aqui com o seu Henrique, da família Escolar. 81 anos, né, seu Henrique? Com essa carinha de 25. 81 anos, com essa força toda, essa vitalidade toda aqui, cuidando dessa riqueza que eles construíram. E o resultado de tudo isso, como a gente já comentou, vocês vão poder ter acesso no artedocampo.com.br e desfrutar através das geleias que eles produzem, um pouquinho do amor e da história dessa família pelo que eles fazem. É o vinho que conserva a gente, o vinho e a graspa. E ainda fica uma dica medicinal, vinho e graspa, 81 anos com essa cara de menino. Muito obrigado, seu Henrique. Né? Foi um prazer, né? Obrigado. Muito bom, muito bom.
Chopinzinho, na Queijaria São Bento, o nosso amigo Claudemir, que também é o presidente da Abrasul, Associação dos Produtores de Queijo do Sudoeste do Paraná. O Claudemir esteve com a gente aqui nesses dias, nos levando para conhecer muitos dos produtores da associação que vão ter suas lojas de queijo no arquedocampo.com.br. E hoje a gente veio ouvir um pouco da história do Claudemir e de como é que ele começou nesse universo do queijo, como é que ele resolveu levantar essa bandeira da produção artesanal de queijo aqui da região. E eu começo agradecendo você, Claudemir, porque eu e o Ricardo, a gente foi recepcionado aqui de uma maneira que só quem é do interior sabe receber. Claudemir, começa agradecendo e conta pra gente como é que foi esse teu retorno. A gente sabe que você tem uma história familiar junto ao campo, experimentou outras profissões e retornou. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, realmente, eu sou filho, né? Sou um filho de produtores rurais, de agricultores, da agricultura familiar, pequena propriedade. E eu cresci no campo, acompanhando meus pais, né, no dia a dia, desenvolvendo várias atividades para justamente poder agregar renda, né, no campo, né? Porque já é sabido, isso já vem de muitos anos, que uma pequena propriedade ela não consegue sobreviver financeiramente trabalhando somente com grãos, né? É necessário, porém, a gente precisa necessariamente estar desenvolvendo outras atividades para viabilizar a vida no campo. Então, aí a partir desse momento, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico em agropecuária em Clevelândia, aí depois de formado, eu tive a oportunidade de estar trabalhando, como meu pai era associado à cooperativa também, de estar fazendo parte da equipe técnica da cooperativa ligado ao fomento e o desenvolvimento da atividade leiteira na região. Isso me trouxe uma bagagem muito grande. Eu confesso que me apaixonei pela atividade leiteira em si, para buscar alternativas de viabilidade da atividade dentro das pequenas propriedades também. E passado um decorrido, depois de 11 anos, eu me senti desafiado a estar retornando para o campo, somando o conhecimento que eu adquiri trabalhando na prática, na propriedade, junto com a experiência do conhecimento técnico em si, unindo a prática com a teoria. E eu, sinceramente, os desafios foram muitos, mas eu sempre acreditei na atividade e a gente foi muito feliz, né? Como agricultura familiar, a atividade leite, fazer com que ela se tornasse viável uma fonte de renda, como principal fonte de renda da propriedade. Certo. Você topou um desafio, você comentou com a gente aqui quando a gente estava conversando, que quando vocês tiveram a oportunidade de fazer um curso na UTFPR, que aqui na região, a gente viu vários depoimentos de como ela é parceira dos produtores e tem ajudado muito, mas que lá você foi desafiado em criar a AproSul, junto com outros produtores. E eu queria que você contasse pra gente como é que, primeiro, se foi fácil ou se é uma luta árdua para ter uma associação lutando pelos direitos e conquistas dos produtores, e como é que você sentiu o reflexo da atuação da AproSul na melhoria da produção do queijo artesanal aqui da região. Esse foi um processo muito, mas muito desafiador mesmo. No primeiro momento a gente se sentiu desafiado a estar participando desse curso, né? Foi um curso por 4 meses, toda semana a gente se reunia, e ali que a gente teve a oportunidade de estarmos, primeiramente nos conhecendo como colegas, né, produtores de queijos. E aí a gente foi ouvindo o relato de cada um e percebemos que nós tínhamos algumas dificuldades em comum, principalmente na questão da legislação. Porque até então a gente era visto simplesmente como produtores clandestinos, na grande maioria.
E era sempre uma dificuldade pela insegurança que isso gerava dentro da atividade. Aí, quando a gente teve essa capacitação, eu sempre digo assim que nós fomos muito felizes como produtores e, por consequência, como associação, em termos nascido num berço técnico, porque foi um projeto que foi desenvolvido pelo campus de Francisco Beltrão, da UTFPR, com as professoras Andréia e a professora Fabiane, juntamente com o Diego do MAPA, né, o editor fiscal, e também o IBR teve uma participação muito importante e expressiva na época, porque foram eles justamente que conheciam as queijarias, os produtores de queijos que tinha na região. Então foi através deles que foi possível se tornar realidade esse curso. Então, aí quando a gente participou desse curso, no decorrer a gente percebeu que sozinhos nós não teríamos sucesso em termos das conquistas do que nos barrava. Então aí surgiu essa ideia da gente estar como uma associação reivindicando junto ao Estado, junto aos órgãos competentes, a legalidade do nosso trabalho, né? Então foi muita conversa, muito diálogo, muita troca de experiências, né? E a gente foi muito feliz. Então, como associação, nós surgimos em 2019. Aí, a partir daí, a gente começou toda essa caminhada. E já no ano de 2020, nós tivemos a primeira conquista muito importante da associação, que foi a conquista do SUSAF, né? Essa primeira queijaria com SUSAF, né, do Paraná, em Francisco Beltrão, que é uma propriedade da ProSud, né, uma produtora que faz parte da associação, a Roseli Capra. E agora, no ano de 2021, no final de 2021, nós tivemos o primeiro selo arte do Paraná, também uma propriedade da ProSud. Então, isso, somado com muita responsabilidade, muito compromisso, a gente fez com que isso se tornasse realidade e hoje está dando uma nova oportunidade como uma atividade realmente de produção de queijos artesanais do Paraná. Vamos falar agora de uma outra coisa. Eu sei que você tem o selo de inspeção municipal, né, o SIM, que foi uma conquista que você já teve. O teu SUSAF está na iminência de chegar, mas tem prêmios que você conquistou. Eu queria que você comentasse um pouquinho de como foi, que prêmios são esses e como foi receber isso. Olha, foi um marco, tanto para a gente quanto para a nossa região. Foi justamente em 2019, nós fomos desafiados a participar de concurso. Mas a gente não tinha muita noção da importância e da grandeza que era um concurso, né? Mas enfim, então eu me inscrevi, né? Eu inscrevi para esse concurso, foi um concurso mundial, que nesse ano foi promovido em Araxá, Minas Gerais, onde que teve participação de queijos do Brasil como um todo e também de outros vários países, né? E foi assim uma grata surpresa, uma grande alegria quando a gente soube do resultado, porque naquele ano o Paraná foi representado com medalhas por duas propriedades. A nossa, aqui no Sudoeste, uma medalha de prata, e uma na região de Londrina, uma medalha de ouro. Então isso fez assim um despertar, porque a gente percebeu que nós, por mais que a gente trabalhava com muito amor e carinho, mas nós não tivemos um preparo para participar de concurso. E quando a gente recebeu essa notícia, a gente se sentiu muito orgulhoso, mas revelou o potencial nato que tem na nossa região, né? Tanto que prova disso, no mês seguinte houve um outro concurso, que é o Queijos Brasil, que foi em Florianópolis, que no Paraná teve mais 11 medalhas, e dessas 11, 5 aqui no Sudoeste, e todas fazendo parte da ProSud. Então, assim, isso nos motivou de uma forma ímpar, né? Que a gente realmente estava diante de receitas maravilhosas que poderiam e deveriam ser
produzidas, e prova disso que hoje todas as queijarias não conseguem atender a demanda que se gerou. Tem um detalhe da história do Pedro, que você já tinha contado pra gente aqui, que eu queria que você também dividisse. Só que é o seguinte, que é quando você descobriu a quantidade de queijo que tinha no concurso. O que aconteceu? Essa foi uma experiência assim única, né? Porque quando eu fiz a inscrição para participar do queijo, na época eu não tinha como ir presencialmente, tanto que foi o queijo para o concurso, via ônibus, via carona, para chegar até Araxá. Mas como nós na época tínhamos a professora Fabiane, que também estava participando como jurada desse concurso, o concurso, a revelação foi num sábado, durante o sábado. Aí de manhã cedo ela pegou e mandou fotos, né? Mandou para nós, que está compartilhando, a grandeza que era. Então na época tinha mais de 1000 queijos inscritos. E quando eu vi aquele cenário, para mim foi um balde de água fria, porque eu pensei, meu Deus, o que o meu queijo está fazendo aí? Se eu tivesse como ir lá e retirar ele, eu teria feito. Mas enfim, seja o que Deus quiser, né? Aí quando foi à noite, mas eu esqueci daquilo, né? Eu pensei, não, é vida que segue, vamos tocar o barco em frente. E aí quando foi à noite, a gente teve essa grata alegria, surpresa, e quando saiu o resultado lá, a professora já logo compartilhou com nós todos aqui do grupo e tal, e aí foi uma alegria que na verdade dura até hoje, né? Com muito orgulho, porque foi um prêmio assim que veio coroar, né? Todo o trabalho, todo o amor que vem sendo dedicado à atividade, e isso também impulsionou para que mais queijarias se lançassem nesse desafio. Legal. Antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta para você. A palavra artesanal, ela começa com a palavra arte. E o que é para você produzir com arte? É uma pergunta bem desafiadora, mas eu diria assim, para mim é o sinônimo de paixão transformada em sabor. Bom, gente, paixão transformada em sabor é quando vocês vierem aqui na região do Chopinzinho, visitar a queijaria São Bento, provar um pão de queijo que esse cara faz com o queijo dele, com o leite dele, que pena que vocês não vão conseguir sentir o sabor que a gente sentiu aqui nesses dias. Mas os queijos da loja da Queijaria São Bento, vocês vão poder encontrar no artedocampo.com.br. Mas não deixe de vir visitar a região, né, Valdir? Fica o convite, né? Para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, a nossa região aí, ela é muito hospitaleira, né? E serão todos muito bem-vindos. É isso. Obrigado, pessoal.